Imagina que um caminhoneiro americano desembarca em Tóquio com seu trailer de 18 rodas. Ele passou décadas cruzando o país de costa a costa, pilotando monstros de aço de 16 metros. Conhece cada rodovia, cada parada de descanso, cada curva das grandes planícies. Agora, o colocamos diante de uma rua residencial de Tóquio, com apenas 2,5 metros de largura, cabos elétricos pendurados na altura do telhado, uma curva fechada à direita e um semáforo que parece projetado para bicicletas. Em questão de segundos, esse caminhoneiro entenderia por que no Japão os caminhões são completamente diferentes de tudo o que conhecemos. Hoje, vamos mergulhar no mundo do transporte pesado japonês. Um mundo onde a engenharia, a cultura e a geografia se misturam para produzir máquinas que parecem saídas de outra dimensão. Desde os caminhões compactos que navegam por bairros impossíveis, até os gigantes que percorrem as rodovias de montanha, passando pelos dados mais surpreendentes de uma indústria que move, literalmente, o país mais pontual do planeta. Fica com a gente até o final, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar para sempre a forma como você vê um caminhão. Para entender por que os caminhões japoneses são como são, primeiro é preciso entender o país. O Japão é um arquipélago formado por 6.852 ilhas, embora 97% da população se concentre nas 4 principais: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. O território total gira em torno de 380 mil quilômetros quadrados, uma superfície semelhante à da Alemanha. Mas aqui vem a diferença-chave. Mais de 125 milhões de pessoas vivem nesse espaço. Isso se traduz em uma densidade brutal. Tóquio, por exemplo, concentra mais de 9 milhões de habitantes em sua área central. E se contarmos a região metropolitana, falamos de mais de 37 milhões de pessoas. É a maior aglomeração urbana do mundo. Para colocar em perspectiva, Nova York tem cerca de 20 milhões em sua área metropolitana. Tóquio praticamente a dúplica. Agora, some outro fator. Mais de 70% do território japonês é composto por montanhas. Não são colinas suaves, mas cadeias montanhosas abruptas com inclinações acentuadas. Túneis constantes e estradas que serpenteiam por quilômetros entre desfiladeiros e penhascos. Isso significa que o espaço habitável é limitadíssimo. As cidades, vilas e infraestruturas são construídas nos vales e costas, espremidas entre a montanha e o mar. O resultado é uma malha rodoviária completamente diferente da Europa ou da América. Muitas das ruas das cidades japonesas foram traçadas há séculos, em épocas em que o maior veículo em circulação era um carro de boi. Elas nunca foram pensadas para caminhões. E ao contrário do que aconteceu no Ocidente, onde bairros inteiros foram demolidos para construir autoestradas urbanas, o Japão optou por adaptar os veículos ao ambiente, não o ambiente aos veículos. Uma rua de 2,5 metros de largura não é um dado abstrato. É a realidade cotidiana de entregadores, caminhoneiros e motoristas em milhares de bairros japoneses. Para você ter uma ideia, um caminhão europeu padrão tem entre 2,4 e 2,55 metros de largura. Só o veículo já ocupa quase todo o espaço. Não sobra margem para ninguém passar pelos lados. Por isso, os caminhões de entrega no Japão são notavelmente mais estreitos e curtos do que em qualquer outro país desenvolvido. Mas o problema não é apenas a largura. Os cruzamentos japoneses em zonas residenciais costumam ser em ângulo reto, com edifícios que chegam até a linha da calçada. Um caminhão com um raio de giro amplo literalmente não consegue dobrar. Ele precisa avançar, dar ré, avançar de novo, como se estivesse fazendo manobras de estacionamento só para virar uma esquina. Isso em um ambiente onde cada segundo conta e os vizinhos estão observando da janela. Essa pressão levou ao desenvolvimento de soluções que no Ocidente simplesmente não existiam, ou levaram décadas para aparecer. Os caminhões japoneses médios têm raios de giro que parecem impossíveis para o seu tamanho.
Existem modelos que conseguem girar em espaços que um Toyota Corolla acharia difíceis. E não é mágica, é engenharia aplicada a um problema muito concreto. Outro fator é a altura. Pontes baixas, passagens inferiores de trem e cabos de eletricidade que cruzam muitas ruas antigas obrigam os caminhões a serem mais baixos que na Europa. No Japão, é comum ver caminhões com tetos de cabine que não ultrapassam os 2,8 ou 3 metros de altura, enquanto um caminhão europeu moderno pode chegar aos 4 metros. Por que não se usam trailers americanos no Japão? Esta é uma das perguntas que os entusiastas do transporte mais fazem ao ver imagens do trânsito japonês. Por que não existem semi-reboques enormes como nos Estados Unidos? A resposta curta é: porque seria um desastre prático e legal. Nos Estados Unidos, um semi-reboque padrão tem 16 metros de comprimento, embora em alguns estados sejam permitidas combinações de até 25 metros com reboque duplo. A velocidade na rodovia pode superar os 100 km por hora. As autoestradas têm várias faixas amplas. As cidades contam com sistemas de distribuição em grandes armazéns nas periferias. E o último quilômetro é resolvido com caminhões menores. No Japão, a lei diz que um semi-reboque não pode ultrapassar os 16,5 metros na rodovia. Um caminhão rígido com trailer completo pode chegar a 18 metros, mas apenas em rotas específicas e com permissões. E em zonas urbanas, o limite cai para 12 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Qualquer veículo que supere essas medidas precisa de autorização especial e, em muitas ruas, simplesmente não pode circular. Mas, além das leis, há um fator cultural e logístico fundamental. No Japão, o modelo de distribuição é completamente diferente. Os japoneses têm o sistema de entrega mais eficiente do mundo. As empresas de logística oferecem janelas de entrega de 2 horas. E se você não estiver em casa, eles reorganizam a entrega para quando você disser. Isso exige caminhões que possam chegar a qualquer ponto, incluindo ruelas impossíveis, em cidades que nunca foram projetadas para o tráfego pesado. Se você está achando este vídeo fascinante, deixe o seu like agora mesmo. Isso nos ajuda demais a continuar produzindo conteúdos curiosos como este. As marcas, o quarteto que domina tudo. O mercado japonês de caminhões é dominado quase em sua totalidade por 4 fabricantes nacionais. 4 nomes que no Ocidente não soam tanto quanto Volvo ou Mercedes, mas que dentro do Japão são absolutamente onipresentes. A primeira é a Hino, que faz parte do grupo Toyota, fundada em 1942. A Hino é a marca mais vendida de caminhões médios e pesados no Japão. Seus modelos mais conhecidos incluem o Ranger, para uso urbano, e o Profia, para longas distâncias. A Hino também exporta para dezenas de países na Ásia e América Latina, onde seus caminhões robustos e de manutenção simples são muito valorizados. A segunda é a Isuzu, outra marca histórica que produz caminhões desde os anos 30. A Isuzu tem uma fatia de mercado enorme no segmento de caminhões leves e médios. Seu caminhão é o Elfie, possivelmente o veículo de entrega mais visto no Japão, o equivalente japonês à Mercedes Sprinter europeia ou à Ford Transit na América. A Isuzu também fabrica motores a diesel, que são instalados em caminhões de outras marcas ao redor do mundo. A terceira é a Fuso, marca pertencente ao grupo Mitsubishi, e que, desde 2003, faz parte da estrutura corporativa da Daimler. A Fuso é especialmente conhecida pelo seu Canter, um caminhão leve que se tornou um ícone da entrega urbana na Ásia. Curiosamente, a Fuso também foi pioneira em caminhões elétricos para distribuição urbana, lançando versões elétricas do Canter vários anos antes de isso se tornar moda na Europa. A quarta é a UD Trucks, anteriormente chamada de Nissan Diesel, e agora sob o controle do grupo Volvo. A UD Trucks se especializa em caminhões pesados para longas distâncias e tem presença marcante em mercados da Ásia, África e Austrália. A combinação da engenharia sueca
com a manufatura japonesa, produziu veículos de alta confiabilidade, que competem diretamente com os europeus no segmento de longa distância. O que acontece com as marcas europeias? A pergunta natural é: se a Volvo e a Daimler controlam ou participam de marcas japonesas, por que não vendem seus próprios modelos europeus no Japão? A resposta tem várias camadas. Primeiro, os modelos europeus são projetados para estradas amplas, altas velocidades e longas distâncias. Um Volvo FH ou um Mercedes Actros são máquinas incríveis nas rodovias europeias ou americanas. Mas suas dimensões, seu raio de giro e sua arquitetura não foram pensados para ruas de 2,5 metros, nem para bairros onde não cabe sequer um carro de passeio moderno. Segundo, o serviço técnico e as peças de reposição de marcas europeias são muito mais caros e difíceis de conseguir no Japão do que na Europa. Um caminhoneiro japonês que tem uma avaria quer que a peça chegue e o caminhão seja consertado em poucas horas. Com uma marca local, isso é possível. Com um Scania importado, pode se tornar um pesadelo logístico. Terceiro, existe uma preferência cultural muito forte pelos produtos nacionais. Os japoneses confiam em seus fabricantes locais, que conhecem perfeitamente as condições do terreno e adaptaram seus modelos ao longo de décadas de feedback dos motoristas. Dito isso, existe sim uma presença limitada de caminhões europeus no Japão, principalmente nos grandes portos e centros logísticos, onde as distâncias são maiores e as ruas mais largas. No porto de Yokohama ou nas instalações industriais de Kawasaki, você pode ver alguns modelos Volvo e Scania operando em terminais portuários ou no transporte de contêineres pesados. Tecnologia única, eixos que giram e soluções impossíveis. Aqui chegamos a um dos aspectos mais fascinantes dos caminhões japoneses: as soluções técnicas desenvolvidas para resolver problemas que em outros países simplesmente não existem com a mesma intensidade. A mais chamativa é o sistema de eixos traseiros direcionais. Em um caminhão rígido longo, os eixos traseiros normalmente são fixos, o que significa que, ao girar o veículo, os pneus traseiros não seguem a trajetória dianteira, mas sim arrastam descrevendo um arco mais curto. Isso gera o que os engenheiros chamam de sobreesterço traseiro, ou simplesmente o efeito da traseira do caminhão cortar a curva. Os japoneses desenvolveram eixos traseiros que podem girar ativamente, controlados eletronicamente, para que o caminhão longo tenha um raio de giro quase igual ao de um veículo muito mais curto. Ao girar, o sistema detecta o ângulo do volante e a velocidade, e ajusta a direção dos eixos traseiros para minimizar o raio de giro. O resultado é um caminhão de 10 ou 12 metros que consegue dobrar esquinas onde um caminhão europeu equivalente não entraria. Essa tecnologia não é exclusivamente japonesa, mas em nenhum outro país do mundo ela é usada de forma tão sistemática e em uma variedade tão grande de modelos. Na Europa, ela existe em alguns caminhões especiais e em certos ônibus articulados, mas no Japão é uma característica padrão em uma parte significativa da frota urbana. Outro exemplo do engenho japonês são as cabines chamadas cab over, ou cabine sobre o motor. Nesses designs, o motorista senta-se literalmente em cima do motor, o que elimina o capô dianteiro e permite que o veículo seja muito mais curto, mantendo a mesma capacidade de carga. Na Europa e na América, abundam os caminhões de nariz comprido e proeminente. No Japão, o cab-over é a norma absoluta, especialmente em caminhões urbanos e médios. Velocidades, limites e regulamentações. O Japão não perdoa. Se há algo em que o Japão não cede, é na regulamentação. E o transporte rodoviário não é exceção. A velocidade máxima para um caminhão pesado nas rodovias japonesas é de 80 km por hora. Nos Estados Unidos, um semi-reboque pode circular legalmente a 105 a 112 km por hora, dependendo do estado. Na Alemanha, não há limite geral para carros de passeio nas autobahns.
Mas os caminhões são limitados a 80 km por hora. Embora a pressão do tráfego de carros a 200 km por hora crie uma dinâmica muito diferente. Nas estradas locais japonesas, os caminhões pesados têm limites entre 40 e 60 km por hora. E isso é cumprido, não é teoria. Os caminhões japoneses são equipados com limitadores de velocidade eletrônicos que impedem fisicamente que se ultrapasse o limite legal. Não é uma recomendação, é uma imposição técnica. O peso também é rigidamente controlado. O peso máximo por eixo no Japão é de 10 toneladas para eixos simples e 20 toneladas para eixos duplos, semelhante à Europa, mas com fiscalização muito mais frequente. Em algumas estradas de montanha, o peso máximo por veículo cai para 20 ou 25 toneladas totais, independentemente do número de eixos. As rotas são categorizadas de maneira muito detalhada. Existem estradas de primeira categoria, segunda categoria e estradas especiais para veículos pesados. E nem todos os caminhões podem circular em todas elas. Um caminhão que supere certo peso ou tamanho precisa de uma rota autorizada previamente e desviar-se dessa rota pode gerar multas pesadíssimas. O modelo logístico japonês: eficiência extrema. Não se pode falar de caminhões japoneses sem falar da logística japonesa, porque os veículos são apenas uma peça de um sistema muito mais sofisticado. O Japão opera sob o conceito de just-in-time, uma filosofia de gestão de estoques desenvolvida pela Toyota nos anos 50, que diz basicamente que os materiais e produtos devem chegar exatamente quando são necessários, nem antes, nem depois. Essa filosofia estendeu-se muito além das fábricas e hoje impregna toda a cadeia de suprimentos japonesa. Os armazéns são mínimos, os estoques são pequenos, e isso significa que os caminhões precisam ser muito frequentes e extremamente pontuais. O sistema de distribuição urbana japonesa baseia-se em uma rede de depósitos intermediários chamados Cross-Docking Centers, onde a mercadoria chega em caminhões grandes vindo de fábricas ou portos, é reorganizada e sai em caminhões pequenos para os destinos finais. Essa separação entre longa distância e última milha é o que permite usar veículos diferentes e otimizados para cada etapa. Empresas de encomendas como a Yamato Transport, conhecida como Kuroneko ou Gato Preto pelo seu logotipo, e a Sagawa Express movimentam volumes de entrega difíceis de imaginar. Somente a Yamato Transport entrega mais de 1,8 bilhão de pacotes por ano, mais de 5 milhões por dia. Para contextualizar, a UPS entrega no mundo todo cerca de 25 milhões de pacotes diários, mas com operações em mais de 200 países. Cada motorista de entrega dessas empresas tem uma rota fixa e conhece os vizinhos da sua zona. Há histórias de entregadores que estão há 15 ou 20 anos entregando no mesmo bairro e que sabem exatamente onde deixar o pacote de cada família, a que horas costumam estar em casa e em quais dias trabalham no escritório. Esse nível de serviço não seria possível sem uma frota de veículos perfeitamente adaptada ao ambiente urbano japonês. Se você quer continuar aprendendo dados incríveis, como estes sobre transporte e engenharia ao redor do mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A vida do caminhoneiro japonês. Disciplina e controle total. Ser caminhoneiro no Japão não se parece em nada com ser um na América Latina ou nos Estados Unidos. É um ofício completamente diferente, moldado por uma cultura de precisão, disciplina e responsabilidade coletiva que o torna fascinante e, para muitos ocidentais, surpreendente. Comecemos pelos horários. Nos Estados Unidos, um caminhoneiro de longa distância pode passar semanas na estrada, dormindo na cabine do caminhão, em áreas de descanso. No Japão, a grande maioria das viagens é de ida e volta no mesmo dia. As distâncias são curtas, o país é pequeno e a logística é organizada para que os motoristas possam voltar para casa todas as noites.
Por isso, os caminhões japoneses raramente possuem dormitórios integrados, como é comum na Europa ou América. Os salários giram em torno de 4,7 milhões de ienes anuais, o equivalente a aproximadamente 33 mil dólares. Pode parecer baixo comparado ao que ganha um caminhoneiro nos Estados Unidos, onde a média supera os 50 mil dólares. Mas deve-se considerar que no Japão as viagens são mais curtas, não há vida nômade na estrada e os benefícios sociais, como seguro-saúde e aposentadoria, são bem cobertos. A vigilância no trabalho é total e constante. Os caminhões japoneses levam câmeras dentro da cabine que registram tanto o exterior quanto o motorista. Os sistemas de GPS reportam em tempo real a localização, velocidade e cada freada brusca. Os tacógrafos digitais registram todas as horas de direção e descanso. E antes e depois de cada jornada, os motoristas devem passar por um teste de bafômetro obrigatório. Em muitas empresas, trata-se de um medidor eletrônico que registra o resultado e o envia automaticamente para a companhia. Um aspecto cultural que surpreende muitos ocidentais é o nível de manutenção visual dos caminhões. No Japão, é praticamente impossível ver um caminhão sujo, deteriorado ou com amassado sem reparar. As empresas de transporte investem na aparência de sua frota como parte de sua imagem corporativa. Um caminhão limpo e bem mantido é um reflexo da seriedade da empresa, e os motoristas têm essa responsabilidade muito interiorizada. Os caminhões mais curiosos do Japão. O Japão não tem apenas caminhões funcionais e eficientes. Também tem alguns dos caminhões mais bizarros e chamativos do mundo, produto dessa combinação única de precisão técnica e criatividade cultural. O exemplo mais famoso são os Decotora, uma contração de Decoration Truck. São caminhões de trabalho normal, geralmente de longa distância, que seus proprietários decoraram de forma extravagante com centenas de luzes LED e fluorescentes, cromados elaborados, pinturas detalhadas e alto-falantes. Alguns parecem naves espaciais ou máquinas de fliperama movendo-se pela rodovia. A tradição do Decotora nasceu nos anos 70, em parte inspirada por uma série de filmes de caminhão chamada Toraku Yaro, que foi um grande sucesso popular. Existem clubes e competições onde esses caminhões são exibidos. Os donos investem quantias enormes de dinheiro, às vezes o equivalente a vários anos de salário, na decoração de seus veículos. É uma forma de expressão artística, de identidade profissional e de orgulho. E claro, esses caminhões continuam trabalhando todos os dias. E depois há os caminhões de comida. Os Yakitori Trucks, ou os caminhões de ramen móveis, que se instalam em esquinas específicas das cidades em horários determinados, têm legiões de clientes fiéis. Não são food trucks ao estilo americano com uma janela lateral, mas veículos completamente equipados como restaurantes em miniatura, com mesas, cadeiras e toda a parafernália de um local fixo, mas sobre rodas. O futuro, elétrico, autônomo e conectado. O Japão do transporte rodoviário está em plena transformação. Com pressões ambientais, escassez de motoristas e uma tecnologia que avança mais rápido que as regulamentações, o setor enfrenta uma reconversão profunda na próxima década. Em matéria de eletrificação, o Japão tem uma vantagem. A maioria dos seus caminhões é urbana ou de média distância, categorias onde a bateria elétrica já é tecnicamente viável. As empresas de logística estão investindo massivamente em frotas elétricas. A Yamato Transporte comprometeu-se a converter toda a sua frota de entrega de última milha para o elétrico até 2030. E a Hino, Isuzu e Fuso já têm modelos elétricos em produção ou em fase avançada de desenvolvimento. Os caminhões de hidrogênio também fazem parte da equação. A Toyota, que tem participação na Hino, desenvolve há anos células de combustível para veículos pesados. O caminhão de hidrogênio tem a vantagem de recarregar em minutos, semelhante ao combustível convencional, e possui maior autonomia que os puramente elétricos.
Para rotas de longa distância, poderia ser a solução definitiva em um país onde as distâncias são moderadas, mas as necessidades de confiabilidade são absolutas. A conectividade é outro vetor de transformação. Os caminhões japoneses modernos estão totalmente conectados, transmitem dados em tempo real para os centros de controle, recebem atualizações de rota conforme o trânsito em tempo real e estão integrados em sistemas de gestão de frotas que otimizam cada quilômetro percorrido. A diferença para um caminhão de 20 anos atrás é maior do que a diferença entre esse caminhão de 20 anos e um de 50. Chegamos ao fim deste percurso pelo mundo do transporte japonês, e o que vimos não foi apenas uma coleção de dados curiosos sobre caminhões. É o retrato de uma sociedade que transformou uma limitação, o espaço, em uma vantagem, que pegou a pressão do ambiente e a transformou em inovação. O Japão não tem os caminhões maiores do mundo, nem os mais rápidos, nem os que percorrem mais quilômetros, mas tem os mais adaptados, os mais eficientes em seu contexto e, provavelmente, os mais sofisticados tecnicamente para o tipo de trabalho que realizam. Cada eixo que gira, cada cabine montada sobre o motor, cada entregador que conhece o nome de todos os seus clientes é o resultado de décadas de refinamento contínuo sob a filosofia japonesa do Kaizen. Melhorar sempre, mesmo que seja pouco a pouco. Em um mundo onde a logística urbana se torna cada vez mais complexa, onde as cidades crescem e o espaço se reduz, o modelo japonês de transporte deixa de ser uma raridade e começa a ser uma referência. As cidades europeias e americanas já estão olhando para o Japão para entender como distribuir mercadorias em ambientes urbanos densos, sem colapsar o trânsito, nem poluir o ar. O que parecia estranho revelou-se avançado. E o que parecia impossível em uma rua de 2,5 metros revelou-se exatamente a solução que o mundo precisa. Se você gostou desta viagem pela terra dos caminhões, que desafiam a lógica, já sabe o que fazer. Deixe o seu like. Inscreva-se e compartilhe este vídeo com alguém que seja apaixonado por transporte, engenharia ou simplesmente pelas coisas que tornam o Japão diferente. Nos vemos no próximo vídeo. Você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre a tecnologia das células de hidrogênio ou prefere um sobre como são fabricados os Decotora?